Salve, salve, queridos amigos do SEG. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você. Eu me chamo Felipe Duque. Então, veja, nós terminamos fazendo um apanhado na aula passada, fiz uma evolução histórica com você, te mostrei, de certa maneira, essa influência do direito econômico na história mundial, nas formas do sistema, né, de modelo econômico adotado, de certo modo. Te dei um raciocínio na aula passada sobre a nossa Constituição Federal, e a gente, de certo modo, está continuando a análise da Constituição Federal, especialmente nessa questão, né, do Estado ser o Estado que desenvolve a atividade econômica, tanto lato sensu, né, e desenvolvendo o serviço público como atividade econômica estrito sensu, aquela divisão do ex-ministro do STF, Eros Grau, um excelente doutrinador em direito econômico, inclusive indico a leitura fortemente de sua obra. E a partir disso, a gente finalizou a aula passada falando sobre a desestatização. Ou seja, relembrando, portanto, a aula 1 e a aula número 2, em que a gente demonstrou que dentro do direito econômico cabe à União, né, a competência para legislar em normas gerais sobre a matéria. Já que, para você legislar, né, sobre direito econômico, trata-se de uma competência concorrente prevista no artigo 24 da Constituição Federal. Então, o que a gente finalizou falando sobre a desestatização? Eu trouxe para vocês dois modelos, né? Melhor dizendo, eu trouxe duas sínteses, né? Aquela possibilidade em que você perceba que o Programa Nacional de Estatização ele tem um foco no setor público, né? no setor, a reforma do setor público, e nós temos, consequentemente, né, uma iniciativa para o setor privado. Uma iniciativa no setor privado. Ou seja, a gente retoma os investimentos do setor privado, fortalecemos o mercado de capitais, dentro daqueles objetivos previstos no artigo 1º da Lei 9491 de 1997. Então, esse foi o panorama central que a gente restou inserido e que finalizamos na aula passada. Então, o que é que se discute hoje, né, dentro dessa questão? E eu falei para você outra coisa, e a gente não respondeu isso. Felipe, uma coisa é privatizar, outra coisa é desestatizar. E isso eu trouxe para você, né? Eu trouxe para você a pergunta, não a resposta. Eu não solucionei isso e vou te apresentar agora porque eu queria que você visse que não há um sinônimo entre privatização e desestatização, mas há uma similitude, e eu vou te mostrar o que é que eles se tocam, né? Então, nesse contexto da desestatização, nós percebemos que vários entes, seja a União, com a Lei 9491 de 97, que é a Lei Federal 9491 de 97, antigamente, né, a lei passada era a Lei 8.031 de 1990, você percebe que essa discussão da desestatização, hoje, ela é muito presente. Então, veja, notícias, né, correntes no Brasil. Discute-se o então ministro Paulo Guedes se haverá ou se há uma possibilidade, se é benéfico, né, você desestatizar, por exemplo, né, o Banco do Brasil hoje. É possível desestatizar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica? Noticiários dizendo sobre a possibilidade de você desestatizar o sorteio que é feito pela Caixa Econômica Federal, a questão dos sorteios, né? Então, perceba, portanto, que esse é um tema que a gente está inserido, e eu até já manifestei sobre alguns casos desses. É um modelo econômico que vale a pena muito a gente discutir. O que é que a gente está inserido hoje? E eu acho que a pandemia do coronavírus, ela vem para demonstrar isso até sobre qual o modelo econômico mais benéfico para o Estado como proteção também dos cidadãos, ou seja, interpretando o 170 da Constituição Federal, que perceba que o 170 ele é a viga mestra de tudo no direito econômico. Quero saber o direito. Olha para o 170. Ali estão elencados os princípios. Eu lembro que perto da prova oral, inclusive da PFN, eu decorei o 170 da Constituição Federal, eu sabia todos os princípios ali elencados na cabeça. Porque eu sabia que numa prova oral seria muito importante eu saber me manifestar especificamente sobre cada dispositivo daquilo. Eu saber discorrer, eu saber a estrutura basilar. Por isso que eu fiz questão de passar um pouco mais de tempo no 170 da Constituição Federal. Então, vamos lá. Desestatização. Entramos, né, nessa famosa Lei 9491, e agora eu queria não fazer com que você
confunda o que significa privatizar, o que significa desestatizar. Então, observe, por gentileza, o artigo 2º da Lei 9491. A Lei 9491 vai dizer o que é que pode ser objeto de desestatização, o que é que pode ser objeto, o que é que pode ser mérito, o que é que pode ser discutido. E aí eu trouxe para vocês, inclusive, isso aqui, né, que os serviços públicos, eles podem ser objeto de desestatização. Não é só o Estado desenvolver uma atividade econômica. É também um serviço público que também pode ser desestatizado. E aí a gente tem, dentro desse cenário, né, a possibilidade que tem instituições financeiras que podem ser objeto de desestatização, está aqui inserido, por exemplo, o Banco do Brasil, empresas criadas pelo setor privado e tiveram, por qualquer motivo, um controle direto ou indireto da União. Então, veja como isso é interessante, né? A gente está, eu falando do modelo europeu agora, a França, a Alemanha que é um país que não intervém de jeito nenhum na atividade privada, assim, tem um histórico hoje de pouca intervenção, melhor dizendo, estão discutindo privatizar, ou melhor, confundir, fazer o movimento inverso, ou seja, fazer com que o Estado, ao invés de desestatizar, ele tome posse, ele tome para si, ele compre empresas privadas, sob pena de uma total falência no mercado. Como assim, Felipe? Exemplo, as empresas do setor aéreo. Tendo em vista que a pandemia fez com que muitas empresas do setor aéreo elas praticamente cancelassem todos os voos, e você tem aquelas imagens que, né, o contexto lá, com os aviões parados nos aeroportos, isto fez com que, né, o Estado não agora pensasse, né, e a União Europeia não pensasse só mais em desestatizar, em sair, mas sim tomar para si sob pena de falência. E aí, por isso que você pega esse segundo, né, as empresas que, por qualquer tipo de motivo, possam ter depois um controle direto ou indireto da União. Então, suponha, por exemplo, né, que você tem uma empresa aérea que a União passe a tomar posse dela por algum outro motivo. E ela pode depois desestatizar. E temos aqui os serviços públicos, né, objeto de concessão, as instituições financeiras públicas estaduais, que tenham ações de seu capital social desapropriadas, e, passando para outro ponto, nós temos também os bens móveis e imóveis da União. E aqui ele vai definir o que significa desestatização. E aqui eu te mostro, portanto, que a desestatização ela é um gênero. A desestatização ela possui várias espécies. Uma das espécies é você privatizar. E aí eu acho que vale a pena eu até fazer esse quadro aqui para você. A desestatização ela é um gênero, certo? E uma das formas de desestatizar, vide você perceber a leitura do artigo 2º, vide você olhar para 173, 175 da Constituição Federal, eu demonstro que a privatização ela é uma espécie. Ela é uma espécie de desestatização. E o que significa a privatização? Geralmente você fala de privatização quando você tem o desenvolvimento de alguma atividade econômica e não em si de um serviço público. Então, toda vez que você tem uma atividade econômica, a gente fala de privatização. Então, e isso é muito comum, né, eu tenho percebido isso, né, você tem sai nas notícias nos jornais. Sai notícias nos jornais. Privatização de rodovia. Está tendo a privatização do aeroporto. Não sei se você já viu isso, se você já escutou falar disso. E aí que tá. Primeiro, não é uma venda, uma privatização da rodovia em si. Se quer a venda, na verdade, você vende a gestão. Você não vende o aeroporto. Você entregou a gestão a um parceiro privado. Então, não é uma privatização. É uma concessão. É uma concessão de um serviço público. Então, a partir daí, você já troca as coisas. Olha, privatização, eu utilizo isso para atividade econômica e estrito senso. Já a concessão é para serviço público. E ambas são espécies do gênero que é desestatizar. Então, perceba, portanto, gênero, desestatizar, privatizar, espécie. Então, não é privatização de rodovia. Você está abrindo uma concessão que é uma desestatização. A mídia pode errar, mas você não vai errar isso.
A mídia, os jornais podem errar. E você não vai mais errar. Não confunda desestatização com privatização. E aí, por isso, estou trazendo aqui essa ideia. A gente tem o primeiro como uma espécie, a privatização, trazida, portanto, no contexto da atividade econômica, associada à privatização à atividade econômica. E você tem outras formas de desestatizar, como a concessão, que é serviço público, como a permissão. Então, coloca aqui concessão, permissão, e é para um serviço público. Assim como a permissão, ela é para um serviço público. Você tem a possibilidade de alienação de bens. A gente acabou de ver o dispositivo. O dispositivo fala da alienação de bens móveis e imóveis. Então, nós temos aqui a alienação de bens móveis e imóveis, né, como uma hipótese de desestatização. Também tem a terceirização, ou seja, a terceirização faz com que a administração ela preste, né, serviços de uma forma, é você tirar um serviço que deveria ser prestado propriamente ali pelo poder público e você privatiza para uma terceira privada. Você terceiriza para uma agência de uma empresa privada terceirizada. Até no direito administrativo, há quem fale em quarteirização, né? Quarteirização, depois você estuda isso aí, não vale a pena a gente comentar aqui, mas Di Pietro fala muito sobre isso, né? E também ainda podemos falar na publicização, como espécie, né? O que é a publicização, Felipe? A publicização é justamente as organizações sociais, né? As OS, as entidades, né, do terceiro setor, você pode colocar aqui também, entidades do terceiro setor. Então, OS, OCIP, demais entidades, elas participam também desse gênero, portanto, desestatização. É uma espécie, é uma possibilidade de você, através da lei da OS, que é a lei 9637, eu não me recordo agora da OCIP, esquematizando aqui na cabeça, mas você tem, portanto, uma possibilidade de exercer a desestatização através dessas, pelo menos 7 aqui: privatização, privatização para atividade econômica, concessão, serviço público, permissão para um serviço público, alienação, né, de bens móveis ou imóveis, a terceirização dos serviços, o sexto seria a publicização e o sétimo seria as entidades do terceiro setor. Então, dentro desse panorama, privatização não é desestatização. Não significa, né, você não pode confundir as coisas. Claro, né, Felipe, se eu estou falando de privatização, é óbvio que significa uma desestatização, né, espécie e gênero. Entretanto, não é correto, né, você confundir as coisas, porque a desestatização ela pode vir de várias maneiras, e a privatização é apenas uma delas. Que não é correto, tecnicamente falar, quando você tem uma privatização de uma rodovia, de um aeroporto, ou seja, de um serviço público que está sendo prestado, não é correto se falar que é privatização, que houve uma privatização, porque privatização é uma venda da atividade econômica. E seria, nesse caso, apenas uma venda, se você quiser interesse, da gestão. Né? É a gestão da rodovia, é a gestão do aeroporto. Beleza? A concessionária, então, seria basicamente a ideia para você perceber. E aí, só para a gente finalizar a leitura do artigo 2º, aqui ele vai delimitar, né, no artigo 2º, veja depois os parágrafos, o que é que se considera desestatização. Ele vai falar justamente quando a alienação da União, das empresas controladas, quando você transfere para a iniciativa privada, né, a execução de alguns serviços públicos, enfim, está à disposição de vocês para que você consiga fazer uma pesquisa sobre a Lei 9491. Além disso, né, eu queria só trazer também uma ideia para você sobre essa desestatização do serviço público, né? Ou seja, sobre essa possibilidade de você desestatizar o serviço público, e através até de um quadrinho, que eu acho que fica melhor para você entender, que é o seguinte: essa desestatização do serviço público, via de regra, ela se dá através da concessão e da permissão. Se você ler o artigo 175 da Constituição Federal, você percebe, né, com a leitura, que para fazer uma desestatização de um serviço público se dá através de concessão ou de permissão.
E aí a concessão ela pode ser a comum especial, pode ser regida pela Lei 8987 ou pela Lei da PPP, ou pela permissão. E a exceção, ela se dá no que tange ao leilão em bolsa de valores. Você pode fazer o leilão em bolsa de valores, mas não se aplica a Lei 866, ou seja, seria uma exceção à regra da licitação obrigatória. E aí, após a desestatização, quando se faz uma desestatização, você nasce, portanto, os delegatários do serviço público, né? Que aí, via de regra, você vai aplicar normalmente a Lei 8987. Se você ler, né, o artigo 7º da Lei 9491, e eu vou trazer isso aqui para você para ficar mais didático, você vai perceber justamente essa ideia. Ou seja, que a desestatização do serviço público, mediante uma dessas modalidades do artigo 4º desta lei, quando você vai para o artigo 4º da Lei 9491, ele demonstra quais são essas modalidades operacionais, ou seja, você pode alienar a participação societária, você pode abrir o capital, você pode aumentar o capital, você pode dissolver uma sociedade, você pode fazer enfim, o artigo 4º ele mostra quais são as modalidades operacionais, como é que você faz as modalidades da desestatização. E aí, por isso, seria basicamente aquele conceito que eu comentei contigo de como você operaciona aquelas espécies da desestatização. E aí ele diz que a desestatização dos serviços públicos pressupõe que haja a delegação pelo poder público mediante concessão ou permissão do serviço que é objeto dessa exploração, observada a legislação aplicável ao serviço. Então, via de regra, você aplica lá a Lei 8987, né, para quando você ocorre o fenômeno da desestatização do serviço público a esse concessionário ou a esse permissionário. E aí, por isso que os princípios, né, aplicáveis à concessão, eles estão também constantes no edital. Seria só basicamente essa evolução. Eu acho que o procedimento em si da desestatização, eu posso apenas trazer, né, de certo modo, como isso é feito, né, a desestatização. Eu vou trazer um julgamento do Supremo, que a gente vai conversar muito sobre ele aqui, né, pela explicação também do professor Márcio, querido professor. Mas perceba basicamente isso a grosso modo, como é que ocorre esse fenômeno da desestatização. Ou seja, o que é essencial nesse procedimento de desestatização, como é que isso ocorre. Então, uma coisa muito importante é você ter esse organograma na cabeça. Ou seja, isso aqui pela leitura da Lei 9491, né, facilitando, portanto, sua compreensão. A estrutura administrativa da desestatização da União está prevista nesses artigos. E aí ele mostra, basicamente, né, que quando você quer fazer uma desestatização, o primeiro passo para você desestatizar é você olhar o artigo 6º. Então, você vai olhar o artigo 6º, a competência, né, nacional de desestatização. Você tem um Conselho Nacional de Desestatização. Esse Conselho Nacional, ele vai, de certo modo, fazer um passo a passo ali para descobrir quanto é que vale aquela empresa. Então, o órgão superior, que é o Conselho Nacional de Estatização, ele tem que fazer um relatório, ele tem que fazer uma recomendação, né? Tem uma aprovação pelo presidente da República. E esse BNDES, que é o órgão executivo, é quem vai justamente fazer essa avaliação. Ele é o gestor do fundo, então ele vai avaliar quanto é que vale aquela empresa. Então, suponha, por exemplo, a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce hoje dá a Bolsa de Valores. Ela tem uma participação também na Bolsa de Valores, mas também tem uma participação forte do governo. Então, quando foi realizar a venda da Vale do Rio Doce, o BNDES, o gestor do fundo, fez um relatório para saber quanto é que vale essa empresa. E aí, a partir disso, né, há uma recomendação, envia para o Conselho Nacional, para o órgão superior, e se o órgão superior concluir pela recomendação, ele envia para o presidente da República. E essa seria até a disposição da leitura do artigo 6º. Né? Quando você vê o artigo 6º, você tem aqui a recomendação do Conselho Nacional de Desestatização para recomendar, sobre a aprovação do presidente, quais critérios, qual o requisito primordial
para que você venda, para que você inclua ou não nessa desestatização. Então, seria primeiro, digamos assim, o primeiro passo para você desestatizar. Só que aqui a gente entra numa polêmica. E aí eu vou começar a conversar com vocês sobre o julgamento do Supremo, que foi muito importante, a qual começo pela conclusão, mas eu vou te dar um panorama geral da lei a partir de agora, se você também não entendeu nada do Programa Nacional de Desestatização. E esse aqui seria a grande problemática. Quando a gente faz esse procedimento para desestatização, surgiram algumas dúvidas, surgem alguns questionamentos. E aí eu vou trazer aqui para você para ficar mais fácil. Esse procedimento nacional de estatização, surgiram primeiro alguma dúvida. Poxa, é necessário que cada ente ele precisa de uma lei específica para fazer uma desestatização ou pode ser feito por decreto? É muito comum hoje que você tenha leilão em bolsa de valores. Mas como é que é feito isso aqui? Então, no procedimento para a desestatização, você tem primeiro, né, essa inclusão do objeto ao programa por decisão do presidente, então o conselho vai recomendar, o presidente vai autorizar. E aí, essa aqui é a grande divergência. Há uma necessidade de lei específica ou não há necessidade de lei específica para você desestatizar? E aí a gente vai deixar isso aqui suspenso. O que a gente tem é que haverá uma ampla publicidade. Então, quando houver essa inclusão, tem uma ampla publicidade, você vai contratar vários estudos e pareceres para que você saiba o valor, para que o ente saiba de fato quanto vale aquele montante, né? Imagina você vender um lance muito menor do que realmente é o valor da empresa, o valor da atividade econômica prestada, o valor do serviço público. E aí, há a possibilidade de você escolher a modalidade operacional, se você vai fazer a licitação ou se tem aquele leilão em bolsa, feito eu mostrei para vocês que seria uma exceção, né, o leilão em bolsa. E quais seriam as formas de pagamento? Se pode haver o pagamento, né, em dinheiro, ou então se você tem lá debêntures, ou se tem títulos públicos, você devolve à União, dá em pagamento aqueles títulos públicos. E aí a gente chega na conclusão do STF sobre um julgamento muito recente, né, e ampliativo que a gente vai comentar aqui, sobre essa questão do controle societário, né? O STF ele decidiu basicamente, nesse julgamento, em 6 de junho de 2019, que você vender subsidiárias do Estado não exige uma autorização legislativa. Você não precisa de uma autorização legislativa. Então, as conclusões é que quando você aliena o controle societário, aliena o controle acionário das empresas públicas e sociedade econômica mista, você precisa de autorização legislativa e de licitação. Preste atenção. Isso aqui é a alienação do controle acionário de empresas públicas e sociedades de economia mista. Você precisa de autorização legislativa e de licitação. Agora, a exigência dessa autorização legislativa, todavia, não se aplica a você alienar o controle de empresas subsidiárias e de empresas controladas. Então, distingua empresa pública, sociedade de economia mista, de subsidiárias e controladas. Porque, nesse caso, a operação ela pode ser realizada sem necessidade de licitação e desde que siga procedimentos que observem os princípios da administração pública inscritos no artigo 37. Ou seja, você tem um procedimento, né, feito a gente comentou aqui, que há uma ampla publicidade. Então, essa sem necessidade de lei específica hoje, ela só vale hoje para as subsidiárias e controladas. Felipe, você não explicou, não justificou. É o que a gente vai começar a fazer agora. Então, apenas para que você comece pela conclusão e perceba, né, o grande julgamento aqui do Supremo foi basicamente esse entendimento. O que é que você tem na Lei 13.303 de 2016? E aí perceba que a gente entra com outra lei aqui, ao qual fez parte desse julgamento. A Lei 13.303 de 2016, vou anotar aqui para facilitar você. A Lei 13.303 de 2016, ela é o estatuto jurídico da empresa pública. O estatuto jurídico, portanto, da empresa pública, da sociedade economista, das suas subsidiárias. E ela vai se aplicar a toda e qualquer empresa pública e sociedade economia mista da União, dos estados, do DF e dos municípios.
de modo que essa lei se aplica tanto a quem expor a atividade econômica como a quem se dedica à prestação dos serviços públicos. A gente comentou rapidamente sobre ela, acho que na nossa aula número 1, né, falando sobre essa questão da divergência doutrinária, que o pessoal achava que só poderia aplicar a quem explorasse a atividade econômica, enfim, aplica-se aos dois. Acho que já era a doutrina do Carvalho Filho na época, né, e do Ministério dos Graus. Então, também se submete ao regime desta lei a sociedade que tenha, de certo modo, até um propósito específico, que seja controlada, né, por uma empresa pública ou por sociedade de economia mista. Isso está lá no artigo 1º, inciso 6º. Então, a sociedade de propósito específico, que seja controlada por uma empresa pública ou por uma sociedade de economia mista, também se aplica a essa lei. E aí, o que é que você tem, basicamente, né, só para você situar aqui rapidamente o direito administrativo. Uma empresa pública, ela é diferente de sociedade de economia mista. A empresa pública, ela é um ente, né, uma pessoa jurídica de direito privado, ela tem uma autorização, a criação dela é autorizada por lei, e ela tem um patrimônio próprio. Que esse patrimônio próprio, ele tem um capital social que é integralmente detido pela União, pelo Estado, pelo DF, pelos municípios. Só que também tem uma observação importante aqui. É permitido que uma empresa pública ela seja formada por mais de um ente. Então, é possível que uma empresa pública ela tenha União e Estado-membro lá, como esse capital social integralmente detido. Ou então que ela tenha, né, uma entidade, um Estado-membro ou uma empresa pública federal, que seja, né, integralmente detido por esses entes. Está lá no artigo 3º, parágrafo único. Ou seja, desde que a maioria do capital votante ele permaneça em propriedade da União, do Estado, do DF e do município, você pode permitir, né, no capital dessa empresa pública, que você tenha a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno que participem, portanto, dessa gestão. Então, empresa pública, personalidade jurídica de direito privado, criação autorizada em lei e tem um patrimônio próprio. E esse capital social, ele é integralmente detido pela pessoa de direito público e também, né, com a participação de outros entes. Quando você vai para a sociedade de economia mista, nós temos que a sociedade de economia mista ela já é uma entidade também como pessoa de direito privado, também com criação autorizada em lei, mas sob a forma de sociedade anônima. Sociedade de economia mista tem que ter a forma societária de sociedade anônima. Empresa pública já pode, né, qualquer forma societária, em tese. Só que na sociedade de economia mista, as ações com direito a voto, elas pertencem, em sua maioria, à União, ou aos estados, ao DF, aos municípios. Então, veja a diferença. Empresa pública, capital social, ele é integralmente detido pela pessoa de direito público, por essas pessoas jurídicas de direito público. Já a sociedade de economia mista, nós temos uma forma de sociedade anônima, mas apenas as ações com direito a voto. Então, não confunda a questão do capital social com a questão da sociedade economista, em que as ações com direito a voto pertencem, né, em sua maioria, e não integralmente, no que esteja capital social da empresa pública. Veja, portanto, essa distinção. E, Felipe, como é que você cria empresas estatais? Para que uma empresa estatal ela seja instituída, ela seja criada, a gente precisa de uma lei específica. A gente precisa de uma lei específica que autorize essa criação. Isso está na Constituição Federal. A gente percebe isso na própria Constituição Federal. Pelo tempo aqui, eu vou cortar esse bloco e a gente volta no próximo bloco para eu explicar essa questão da criação, da extinção de empresas estatais e comentar ainda esse julgamento. Beleza? Forte abraço, até o próximo bloco. Salve, salve, querido amigo. Então, voltamos aqui nesse fenômeno da desestatização. Estava comentando esse julgamento do Supremo e eu acho que fica até mais fácil conversar contigo de uma forma um pouco mais calma. Veja, como é que se cria empresas estatais? Eu acho que dentro desse fenômeno da desestatização, você precisa perceber que a própria Constituição Federal, no artigo 37, no artigo 61, eles elencam a forma de criação e, por simetria, a forma de extinção das empresas estatais. Por isso que esse tema chegou ao Supremo. Então, veja só, continuando aqui. A forma de criação das empresas estatais.
Quando você observa o artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, bem como o artigo 61, terrível, né? Parágrafo 1º, inciso 2, a linha B e E, de lá você interpreta que para criação de uma empresa estatal é necessário uma lei específica autorizando essa criação, e essa lei ela é de iniciativa do chefe do Poder Executivo, é o que está no 61. Então, no 37, ele diz que somente por lei específica você pode criar uma autarquia e autorizar você instituir essa empresa pública ou se Federal de Economia Mista e Fundação. E no 61, você percebe que é uma iniciativa do presidente da República, a iniciativa dessa lei, para que você, né, crie e extingua ministérios e órgãos da administração pública. Então, para a criação, você precisa de lei específica, certo? E para a extinção, Felipe? Para a extinção, a doutrina entende que, como nós temos a criação necessitando de uma lei prévia, prevalece o entendimento de que, em razão do paralelismo das formas, ou seja, por simetria, já que para criar necessita de lei, para extinguir empresa estatal também deveria ser precedido de autorização legislativa. E o caso concreto, que seria uma criação de uma subsidiária? Para você perceber que a subsidiária, perceba que ela é uma empresa controlada ou uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, imagina que você tem uma criação de uma empresa pública e sociedade de economia mista, e a empresa pública e sociedade de economia mista, elas criam as subsidiárias. Elas que criam a subsidiária. Para criar a empresa pública e sociedade de economia mista, precisa de lei específica, né? Tanto como para criar, como para extinguir a empresa pública e sociedade de economia mista. E você tem a subsidiária, que é uma empresa controlada pela empresa pública e sociedade de economia mista. Então, por exemplo, a Petrobras, ela é uma sociedade de economia mista. E a Petrobras, ela tem mais de 30 subsidiárias. 30 subsidiárias. A Petrobras tem a Transpetro, tem a BR Distribuidora. Então, no exemplo prático, aqui nós temos a Petrobras como sociedade de economia mista, que possui mais de 30 subsidiárias. E para você criar uma subsidiária, também exige a edição de uma lei autorizativa. Se você observar o artigo 37, inciso 20 da Constituição Federal, ele vai dizer, o artigo 37, inciso 20, há uma previsão dizendo que para você criar a subsidiária, você também depende de autorização legislativa. Você precisa de lei. Só que o Supremo, interpretando esse dispositivo, interpretando o 37, inciso 20, eles afirmaram que a criação das subsidiárias, ela não precisa de uma autorização legislativa específica. Basta que você tenha uma autorização genérica. Que essa autorização genérica ela pode estar na lei que autorizou a criação dessa empresa estatal matriz. Então, por exemplo, perceba isso aqui. A autorização, ela não é, tá terrível, eu sei, Felipe, ela não é específica. Basta que seja genérica. Como assim, Felipe? Me dê um exemplo. Imagine que você tem uma lei específica que autorizou a criação da Sociedade de Economia Mista Petrobras. No corpo da lei que criou a Petrobras, tem uma afirmação de que a Petrobras pode instituir empresas públicas subsidiárias ou controladas. Então, seria uma autorização genérica. Essa autorização genérica, ela já é suficiente para você criar essas empresas subsidiárias. Ela pode criar quantas subsidiárias ou controladas quiser. Isso já foi decidido pelo Supremo há muito tempo. É uma lei, mas essa lei não é específica. Aqui nós temos uma lei específica para a criação de empresa pública e sociedade de economia mista. Mas para criar a subsidiária, para criar a controlada, a lei é genérica. Isso já foi decidido pelo Supremo na ADI 1649, um julgamento de 2004. Então é um julgamento antigo, é de interpretação do artigo 37, inciso 20.
Só que, perceba que, como regra, a nossa Constituição Federal, ela prevê uma obrigatoriedade de listar. Se você perceber o artigo da Constituição Federal 37, inciso 21 e também 175 da Constituição Federal, você vê que a administração pública ela só pode contratar obra, contratar serviço, fazer compra mediante uma licitação prévia. Essa licitação prévia, né, especifica, portanto, algumas possibilidades, excepcionalmente, que há dispensa da licitação. Ou seja, vira e regra, a administração pública contrata precedida de licitação. Contudo, a Lei 8666 de 93, ela prevê grupos que você não precisa ou não pode listar. É aquela ideia da licitação dispensada, né, que tem um rol taxativo, a licitação dispensável, em que a lei autoriza a faculdade, a discricionariedade de licitar ou não, e tem a inexigibilidade, em que na inexigibilidade você tem, né, uma inviabilidade de contratação. Né? O caso mais famoso de licitação dispensada, que está no artigo 17, é a lei determinando que não realiza uma licitação, você tem uma contratação direta. Então, você tem lá um exemplo, né, quando a administração pública ela tem uma dívida com particular, então, em vez de pagar em espécie, ela pode transferir ao Estado, à administração, um bem público desafetado com a forma de quitar o débito. Então, isso é chamado de dação em pagamento, por exemplo. Então, isso é uma licitação dispensada, está lá no artigo 17. A dispensável, que está no 24 da Lei 866, ela mostra justamente a discricionariedade para você comprar coisas de pequeno valor. Ou seja, a lei autoriza que não seja feita a licitação. Existe uma discricionariedade do gestor que ele vai decidir se ele prefere fazer aquilo ou não. E já a inexigibilidade, que é o rol exemplificativo lá do 25, você tem uma licitação que ela tem o pressuposto de licitar uma disputa de quem vai ganhar essa contratação com o poder público, só que ela é indispensável, é um pressuposto lógico que para que haja licitação tem que ter disputa, tem que ter vários objetos, tem que ter vários ofertantes. E existem alguns casos em que você não tem uma competição jurídica. Para você contratar um artista, por exemplo, consagrado pela mídia, eu quero um show, né, da Anitta, da Marília Mendonça, do Belo. Belo, famoso Belo, adoro Belo, bicho, adoro, gosto do Belo. Então, para você contratar um artista consagrado pela mídia, você simplesmente não tem outro, não tem uma possibilidade. Não, uma coisa eu quero um cantor sertanejo, eu quero um cantor de samba, eu quero um cantor de pagode. Aí tudo bem. Agora, eu quero o Belo, de certo modo, né, uma licitação que não tem como ser feita porque ela é inexigível. É o artigo 25. Então, beleza. O que é que fez a Lei 13.303, voltando aqui para o contexto? Você já entendeu isso aqui. A Lei 13.303 de 2016, essa que a gente começou a comentar, ela acabou criando novas hipóteses de licitação dispensáveis, ou seja, em que é discricionário, e também criou novas hipóteses em que a licitação ela é inexigível. Estão lá nos artigos 29 e nos artigos 30 da lei. Ela criou novas hipóteses. E essas hipóteses, elas somente se aplicam, obviamente, né, para as empresas públicas, sociedade econômica mista e suas subsidiárias, tá? Nos termos do artigo 1º da Lei 13.303. Então, perceba que uma autarquia, por exemplo, ela não se vale dos artigos 29 e dos artigos 30. Isso aqui só vale para a empresa pública, sociedade de economia mista, né, e suas subsidiárias, né, com desenvolvimento econômico, presta serviço público. Lembre isso aqui que não se aplica às autarquias. E aí, lembre que a própria Constituição Federal, no seu artigo 173, ela consagrou um regime especial de licitação. Ou seja, a própria Constituição Federal, ela previu que tanto as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas deveriam ter um tipo de regime especial de licitação, para que pudesse atender às peculiaridades. Quando você observa o artigo 173, parágrafo 1º da Constituição Federal, ele prevê um regime especial de licitação em que, em tese, haja menos burocracia e que atenda essas particularidades, ou seja, ele prevê justamente, né, que a lei que estabelecesse esse estatuto jurídico, ou seja, essa lei 13.303, para essas empresas que exploram uma atividade econômica ou que prestam serviços, elas vão ter, de certo modo,
um regime especial para contratar, porque já que eles vão estar concorrendo com o particular, prestando essa atividade econômica, vai ter que ter algum menos burocracia do que uma pura, né, licitação prevista na 8666, digamos assim. Então, o artigo 29, ele previu lá o dispositivo uma hipótese de licitação dispensável. O artigo 29, esse aqui, no seu inciso 18, disse que quando houvesse compra e venda de ações, de título de crédito ou de dívida e bens que produzam ou comercializem, é dispensável a realização de licitação por empresa pública e sociedade de economia mista. Então, empresa pública, sociedade de economia mista, que compra e vende ações ou título de crédito ou vende dívidas ou bens que eles produzem ou que eles comercializem isso, é facultado, é discricionário ter licitações. E aí houve um decreto para justamente se aproveitar disso, melhor dizendo, houve um decreto regulamentando, né? Decreto 9.188 de 2017, do presidente da República, previu, melhor dizendo, um regime especial de desinvestimento da sociedade econômica mista. Ou seja, em 2017, o presidente da República, com base na dispensa de licitação desse artigo 29, 18, da Lei 13.303 de 2016, editou esse decreto instituindo um regime especial de desinvestimento de ativos nas sociedades de economia mista. Ou seja, ele teve por objetivo vender ativos que pertenciam às sociedades de economia mista federal. E o que seriam esses ativos? O que o governo pretendia alienar ou pretendia vender sem fazer licitação? O governo pretendia vender as unidades operacionais que pertenciam a essa sociedade de economia mista ou as suas subsidiárias. Eles pretendiam vender o estabelecimento também da sociedade de economia mista de suas subsidiárias, pretendia vender direitos e também participações nessas sociedades de economia mista. Ou seja, seria uma alienação, de certo modo, uma transferência total ou parcial desses ativos para terceiros. E aí, com base nisso, foi proposta as ADIs que chegaram no Supremo, e o plenário do Supremo julgou apenas a medida cautelar, ou seja, não foi o mérito. Isso aqui que a gente comentou é apenas a medida cautelar. Veja, medida cautelar referendada pelo plenário. E foi feita uma interpretação conforme desse dispositivo. Isso aqui nada mais é do que a interpretação conforme do artigo 29, inciso 18, da Lei 13.303, que também tem impacto na desestatização, completamente. Por isso que a gente está comentando aqui. E aí, o que é que ficou destinado no voto vencedor do ministro Ricardo Lewandowski? Ele diferenciou desde já que você alienar a participação societária seria uma forma de privatização. Porque o que é que seria a privatização? A gente comentou que a privatização é a venda da atividade econômica. Então, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, para ele, alienar uma participação societária é fazer privatização. Então, quando você aliena a participação societária, quando você vende esse controle acionário, seria uma forma clássica de privatização. Porque se o poder público ele vai perder o controle acionário, ou seja, se ele tem o controle acionário da sociedade de economia mista, ele passa para a iniciativa privada, essa entidade ela deixa de ser uma sociedade de economia mista. Na sociedade de economia mista, as ações com direito a voto devem pertencer, segundo o ministro, em sua maioria, ao poder público. E aí ele citou precedentes. Então, como a perda do controle acionário ela é equiparada à extinção de uma sociedade de economia mista, essa operação ela deveria necessitar de autorização legislativa. E o STF possui, né, vários julgados dizendo ser imprescindível uma autorização legislativa para que ocorra essa transferência do poder de controle de sociedade de economia mista. Isso já foi decidido na ADI 234 e na ADI 1703. Então, acompanhe o raciocínio aqui em sentido. Você está bastante perdido. Não entendi nada, Felipe. O artigo 37
inciso 19 da Constituição Federal, ele afirma que somente uma lei específica poderá ser autorizada a instituição de empresa pública ou sociedade economista. Então, lei específica autoriza a criação de empresa pública ou sociedade economista. A alienação do controle acionário dessa empresa pública ou dessa sociedade de economia mista, alienar o controle acionário, seria uma equiparação a você extinguir a empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E aí, por força daquele paralelismo das formas, ou seja, se para criar empresa de lei específica, para extinguir também empresa de lei específica. Então, pelo paralelismo das formas, somente por lei, você pode autorizar a extinção de uma empresa pública ou sociedade de economia mista. Então, somente por lei, você pode autorizar a extinção da empresa. Logo, somente por lei pode ser autorizado também a alienação do controle acionário, porque ele equiparou a alienação do controle acionário a uma extinção. E aí o Estado ele não pode abrir mão de explorar uma atividade econômica que tenha uma expressa autorização legal sem a participação do parlamento, sem ser por decreto, como foi feito pelo presidente da República, porque essa decisão ela não pode competir apenas ao chefe do Poder Executivo. Só que aí o Supremo fez, né, um modo de interpretar esse artigo 29 e 18. Embora essa redação do 18, do inciso 18 do artigo 29, ele não trate expressamente sobre uma necessidade ou não de uma autorização legislativa, o STF entende que essa lacuna poderia gerar várias interpretações equivocadas. E aí você ia ferir, né, consequentemente, a insegurança jurídica. Logo, seria necessário você fazer uma interpretação conforme desse dispositivo, para deixar claro que vender ações de empresas públicas ou de sociedade de economia mista exige prévia autorização legislativa. Sempre que isso importar uma perda desse controle acionário. Seria, basicamente, uma alienação do controle acionário dependente da autorização legislativa. E é importante esclarecer que isso é plenamente possível a venda de parte das ações na Bolsa de Valores. Tá? Contudo, você alienar o controle acionário, aí você precisaria de autorização de lei e de processo legislativo. Então, não confunda a venda de parte das ações de vender o controle acionário. Beleza, Felipe, eu já entendi, né, segundo até o professor Márcio Cavalcante belíssimamente explicou aqui, eu entendi o motivo, né, de você ter essa exigência de autorização legislativa. Mas e por que é necessário a licitação para você alienar o controle acionário? Por que eu não aplico essa dispensa do artigo 29, inciso 8º, que fala justamente nessa dispensa de licitação? Porque quando você observa o artigo 4º que a gente colocou aqui, artigo 4º, inciso 1º e parágrafo 3º, estou tentando resgatar. Enfim, você abre, dá um pause no vídeo, abre o artigo 4º da Lei 9491. Lê o inciso 1º e lê o parágrafo 3º. Você percebe que essas leis estão vigentes de desestatização e elas exigem que esse procedimento de desestatização, que essa alienação da participação societária, ela seja feita por meio de licitação. Seja realizado por meio de licitação. Está lá, né, a escolha da modalidade operacional. Então, a Lei 9491, segundo o ministro Ricardo Lewandowski, seria consentânea, seria conciliável com a vontade do legislador. Então, segundo ele, permitir a venda direta de ações em montante suficiente que você consiga perder o controle acionário de uma empresa estatal, de maneira que você impossibilite que haja uma concorrência pública, poderia atentar contra o texto constitucional. E aí, o texto constitucional diz que as alienações serão mediante um processo de licitação que tenha igualdade de condições a todos os concorrentes. E aí, cumpre mais uma vez ressaltar para você que a licitação ela é dispensada quando a alienação das ações não importar a perda do controle acionário. Tá? Se você vende ações na Bolsa de Valores, você pode. Agora, você não pode vender tal ações a montante que você perca o controle acionário. E aí o ministro Ricardo Lewandowski entendeu que esse decreto 9.188 de 2017,
esse decreto, ele se tornou o primeiro tópico, tá? Ele criou um procedimento de licitação que não está previsto em lei. Então, ele desbordou do critério, derrogou implicitamente a Lei 9491 quando ela fala que há necessidade de licitação. Se isso seria justamente essa hipótese aqui. Quanto à tese 1, portanto, nós passamos. Alienação de controle acionário, não confunda controle acionário com venda em bolsa de valores, exige autorização legislativa e licitação, conforme a Lei 9491, artigo 1º, artigo 4º, inciso 1º e parágrafos. E no que tange as subsidiárias? E no que tange as controladas, Felipe? Porque esse é um ponto que a gente precisa levantar. Quanto às subsidiárias e quanto às controladas, o STF não fez essa mesma exigência. Porque lembra que eu te falei naquele quadro, né? Lembra que eu te falei nesse quadro feioso, horroroso, no sinal, que para você criar subsidiárias, basta que haja uma lei genérica. Não precisa de uma lei específica para você criar subsidiárias, diferentemente da criação de uma empresa pública, sociedade de economia mista, que você precisa de uma lei específica. Então, o Supremo, para as subsidiárias e controladas, não fez a mesma exigência. Ele decidiu que você não deve exigir uma autorização legislativa para você alienar o controle das subsidiárias ou das controladas que pertençam à empresa pública ou sociedade econômica mista. Esse caso, exemplo da Petrobras, que eu te falei, das distribuidoras, enfim. Porque a alienação do controle das subsidiárias e das controladas, ele não precisa de prévia licitação. Portanto, é indispensável, né, que apenas você cumpra princípios da administração pública. No artigo 37, que tem legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, você vai respeitar sempre uma necessária competitividade, mas não através do processo de licitação. Quando você aliene as subsidiárias ou as controladas, quando você aliene, portanto, né, o controle das subsidiárias e controladas, não precisa de licitação, mas você precisa obedecer os princípios do 37. E para arrematar, por que que o STF existiu, portanto, por que existe esse tratamento diferenciado para alienar esse controle, né, das subsidiárias e das controladas? Porque, como já foi dito inicialmente, é desnecessário você ter uma autorização legislativa específica para você criar subsidiárias. Quando tem essa autorização legislativa de criação de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista, e nesta lei específica da criação, por exemplo, da Petrobras, conter uma permissão genérica que preveja lá a possibilidade de você criar subsidiárias. Assim, não se exige uma lei específica para autorizar a criação de subsidiária. E também, pelo paralelismo das formas, não se exige uma lei específica para a sua alienação. Beleza? Então seria essa aqui a grande conclusão desse julgamento do Supremo. Sei que o rabisco ficou muito feio, mas essas aqui são as grandes conclusões que a gente tem aqui. Então perceba, a gente tem dentro do procedimento de desestatização, quando tem lá a previsão no artigo 4º da lei, que foi justamente o que o Supremo também usou, as modalidades operacionais para você desestatizar. Então, uma das modalidades é justamente isso aqui que a gente comentou, a alienação da participação societária. Então, você pode alienar a participação societária. Você pode aumentar o capital, né, a abertura de capital. Você tem a dissolução da sociedade, a concessão do direito real de aforamento. Você pode abrir esse capital, você pode alienar os bens e instalações. Aqui são as formas que podem ser realizadas. A modalidade operacional dessa desestatização. E eu acho que é importante você perceber isso aqui, porque isso é a forma como pode ser realizada essas modalidades operacionais. E é interessante você perceber isso, né? O artigo 4º, inciso 1º, mostra justamente isso que o Supremo acabou de julgar. A pulverização das ações. Você alienar as ações. Artigo 4º, inciso 1º.
Só que uma coisa é você alienar as ações, outra coisa é você alienar o controle acionário, que é essa diferenciação que a gente também fez. No julgamento do STF, ele estava falando do controle acionário, e não de uma mera pulverização de algumas ações, que é justamente isso que ele mostra, a alienação de participação societária, inclusive do controle acionário, preferencialmente mediante a pulverização das ações. E aí, quando você observa, né, o próprio artigo 28 e o artigo 29 dessa lei, ele dá uma possibilidade muito interessante, né? Muito interessante. Se você interpretar esse artigo 4º, o primeiro, conjuntamente com o artigo 28 e o artigo 29 da Lei 9491, você tem a possibilidade de, junto aos empregados, junto aos aposentados, quando você, né, for se desfazer, ou melhor dizendo, quando você for querer alienar a pulverização das ações, você conceder uma oferta de parte dessas ações aos seus empregados, aos aposentados. Então, aos aposentados e aos empregados dessas empresas que estão incluídas no Programa Nacional de Desestatização, você pode ofertar parte das ações, segundo, né, regras, enfim, estabelecidas pelo Conselho. Via de regra, né, o artigo 28 fala que você pode ofertar até 10% das ações para os empregados e os aposentados da empresa. Eu acho que isso também é interessante mencionar aqui para você. A título também de curiosidade, né, um termo que ganhou muita... Então, passei aqui para outra bloco. Um termo que ganhou também muito conhecimento são as chamadas ações de classe especial. O que são as chamadas ações de classe especial? O que são as chamadas Golden Share? Não sei se você já escutou falar, acho que agora pode ser que você tenha se recordado desse termo, Golden Share. São ações de classe especial. E eu acho que a leitura do artigo 8º pode fazer com que você perceba muito bem a ideia aqui. Sempre que você tem razões que justifiquem a união, direta ou indiretamente, ter essa ação de classe especial, nessas empresas que vão sofrer esse processo de desestatização, a União vai ter poderes especiais em determinadas matérias. Ou seja, sempre que houver razões que justifiquem a União ter certos poderes especiais, ela vai fazer uso dessas ações de Golden Share, essas ações preferenciais, essas ações de classe especial, melhor dizendo. Então, por exemplo, no caso da Vale do Rio Doce, essas Golden Shares, ações de classe especial, elas evitam que a Vale seja vendida. Ou seja, a União, quando for votar essa matéria, ela tem algum privilégio, alguma prerrogativa. Agora, quais são essas matérias? Elas têm que estabelecer no Estatuto Social. O que é que ela tem classe especial no Estatuto Social? Na Vale, por exemplo, ela evita que a Vale seja completamente vendida. E aí, portanto, isso aqui, o artigo 8º, confere as chamadas Golden Share. Beleza? Vamos embora. Dê uma descansada aí. No próximo bloco, a gente vai ingressar já no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e eu te convido, de certo modo, a ficar à vontade aqui para você tomar um café, tomar um chá e a gente ingressar no próximo bloco. Beleza? Vamos em frente. Queridos amigos, voltamos aqui ao nosso bloco e a gente finalizou, de certo modo, então, a desestatização. A gente vai entrar no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Para isso, obviamente, a gente vai voltar o contexto lá do 170, inciso 4 da Constituição Federal, ou seja, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele é uma condição do princípio fundamental da livre concorrência previsto no artigo 170 da Constituição Federal. Então, aquele princípio de que a República Federativa do Brasil, né, garantirá uma livre concorrência, ela surge desde aquele contexto histórico, portanto, Estado liberal, do Estado do bem-estar social e depois do Estado, de certa forma, regulador, do Estado, portanto, que nem sei se pode dizer que o Estado é neoliberal hoje, é muito difícil você conseguir colocar nessa caixa, devido a tudo que está acontecendo, enfim, é muito difícil você colocar em caixa, mas apenas a evolução histórica ela é muito importante.
porque você percebe que o Estado ele passa a perceber que para que haja, de fato, uma livre concorrência, uma liberdade de mercado, ele tem que reprimir o abuso, ele tem que controlar certos monopólios que possam parecer abusivos, que ofendam, portanto, a coletividade. E aí por isso que surge a lei, né, que a gente vai comentar agora, do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. E por isso eu quero esmiuçar para você o que significa essa ideia de defesa da livre concorrência. Quando você observa o 170 da Constituição Federal, a adoção da livre concorrência, que tem previsão constitucional, ela nada mais é do que um fundamento determinante, ou melhor dizendo, um princípio determinante que fez com que houvesse a promulgação da Lei 12.529 de 2011. Beleza, Felipe, isso aqui eu já entendi. Então, a partir da livre concorrência, há uma evidência prática de que o Constituinte ele optou por uma economia de mercado, um regime capitalista. O mercado ele vai se determinar pelas forças próprias dos seus agentes de mercado. Só que o Estado ele tem que criar meios legítimos, meios materiais, para que esses agentes econômicos eles possam, de fato, efetivamente, concorrer à igualdade. E para isso ele vai ter que reprimir o abuso do poder econômico. Para isso ele vai ter que reprimir essa predatividade, ou essa predatividade não existe, predação dessa competição. Então, quando você observa o fundamento também do 173, parágrafo 4º, ele também é uma pedra basilar para você criar a Lei 12.529 de 2011. O 173, parágrafo 4º da Constituição Federal vai dizer o quê? Que a lei tem que reprimir o abuso do poder econômico. Reprimir o abuso do poder econômico que vise a dominar o mercado e elimine a concorrência, que aumente arbitrariamente os lucros. Não é só o aumento do lucro, é o aumento arbitrário. Não é uma dominação, de certo modo, sempre será ilegal o monopólio, não. A gente vai ver lá no sistema da concorrência que se utiliza a regra da razão. Então, outras atividades estatais, elas são necessárias para que você tenha essa livre concorrência. O Estado tem que fomentar essa concorrência, ele tem que estimular essa eficiência, mas para que ele estimule a concorrência, para que ele estimule a eficiência, ele tem que prevenir, ele tem que reprimir também o abuso do poder econômico. E aí eu acho que é uma coisa importante que a gente tem que fazer desde já. Você não pode confundir a dominação, né, que de certo modo ela é legal, a dominação com a conquista. A conquista, ela é legal. Isso aqui em termos doutrinários. Né? A conquista de mercado, ela é legal. A dominação do mercado, ela é legal. Porque a conquista de mercado, ela é fundada na maior eficiência do agente. O agente consegue conquistar o mercado, está lá no 36, parágrafo 1º da Lei 12.529, que a conquista do mercado ela é um resultado natural da eficiência desse agente econômico. Então, imagine que tem um agente econômico que está conquistando o mercado porque ele pratica bons preços, ele presta um ótimo serviço, todo mundo gosta, então, naturalmente, ele está expandindo, é uma conquista do mercado. E aí você tem, consequentemente, instrumentos para garantir essa livre concorrência. E esses instrumentos, eles estão previstos na Lei 12.529. Os instrumentos, eles estão aqui. Que vai criar uma estrutura governamental de vigilância, vai prescrever algumas condutas que são anticompetitivas, vai punir essas condutas anticompetitivas, vai demonstrar que alguns atos de concentração eles precisam estar submetidos à autoridade. E tudo com base no destinatário dessa proteção. Que quando você já observa, artigo 1º dessa lei a gente trouxe na primeira aula, salvo o melhor juízo, né? O destinatário dessa proteção da livre concorrência é a coletividade. Não estou protegendo
um segmento, não estou protegendo o erário, eu estou protegendo a coletividade. Então, o direito da concorrência, que isso aqui é um erro muito comum, você está prestando atenção aqui, as pessoas confundem, saem do curso de direito sem saber. As pessoas acham que o direito da concorrência, ele tutela o concorrente. Ele não protege o concorrente. O direito à concorrência não tutela o concorrente, mas a sociedade. A sociedade que é tutelada, porque é a sociedade que é a destinatária da proteção da livre concorrência, e não o concorrente. O objetivo de você tutelar a concorrência é você preservar uma liberdade de escolha. Preservar a liberdade de escolha. A liberdade dos agentes econômicos, a liberdade do consumidor. E aí, consequentemente, nós teremos uma melhor qualidade dos produtos e também menores preços. Então, imagina que você tem um cartel formado de postos de combustíveis que combinam valores. Veja, nesse sistema de cartel, o Senhor Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele quer que o serviço seja prestado de maneira mais qualitativa e também com menor preço. Se eles maqueiam preços, por exemplo, né, há um comportamento abusivo a toda a sociedade em si. E aí a gente lembra só essa compreensão do Supremo sobre essa questão da defesa da concorrência. A súmula 646 do Supremo, ela fala muito desse tema, né, que também, de certo modo, ofenderia o princípio da livre concorrência uma lei do município que impedisse você instalar estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. E aí, portanto, não pode o município, sob pena de querer retirar que uma farmácia fique ao lado da outra, impedir que se instale uma farmácia ao lado da outra. Você não pode impedir que estabelecimento comercial do mesmo ramo se instalem um do lado do outro, porque ofenderia a livre concorrência. Não estou falando aqui de uma hipótese de um dano maior à coletividade. Então, imagine que, eu não sei. Imagine que seja perigoso você ter um posto de combustível um do lado do outro. Isso pode gerar um dano ambiental, um dano social muito grande. Então, nesse caso, não está ofendendo a livre concorrência. Mas no caso primeiro que eu falei, a súmula 646, fala, né, genericamente que não pode você impedir o estabelecimento comercial no mesmo ramo ser instalado na mesma área. Mas veja que eu estou trazendo uma nova hipótese aqui em que eu vejo que já seria diferente. E também sobre esse tema, né, o Supremo já decidiu ser a sonegação fiscal uma grande forma de concorrência desleal. Então, é a mesma ideia, e eu dou muito esses exemplos. Né? Eu dou muito esses exemplos em sala de aula. A gente, quando está dentro desse exemplo dos postos de combustíveis, que eu falei hipoteticamente que eles fariam um cartel, imagine que você tem um posto de combustível A e um posto de combustível C. Qual é, geralmente, o posto que você abastece seu carro? Se você não tiver preferência da gasolina X, Y, Z, W, geralmente a resposta que eu recebo é: eu vou no posto mais barato, professor. O posto mais barato será o que eu vou abastecer o meu veículo. Concorda? Geralmente você, aquele posto está muito 20 centavos mais barato, 30, eu vou nele, eu só vou nesse, porque esse aqui é sempre o mais barato. Tem gente, às vezes, que tem essa afeição por sempre, né, não distinguir especificamente bandeira, enfim, não sabe ver qualidade. Então, às vezes, o preço, e só o preço, tão somente um diferencial. Só que, veja, imagine esse posto de combustível A. Esse posto de combustível A, ele paga seus tributos. Ele paga corretamente todos os impostos recolhidos ali, ICMS, combustíveis e tal, e tudo. Imagine agora uma outra empresa, o posto C, que está 30 centavos mais barato que ele. Mas essa empresa C, ela não paga os seus tributos. Ela está aqui embaixo. Então perceba que por isso que a empresa C, ela tem 30 centavos mais barato. Porque 30 centavos mais barato faz com que essa balança de não pagar os tributos inverta o jogo. Ou seja, ela não concorre igualmente com essa empresa. Por mais que elas tenham a mesma quantidade de funcionário, seja perto do mesmo lugar, o metro quadrado, o mesmo preço, tudo,
o fato de uma empresa pagar tributos e outra empresa não pagar tributos gera uma concorrência desleal. Seria uma forma, né, de abuso em cima do Brasileiro de Defesa da Concorrência. Já foi consagrado pela jurisprudência do Supremo que haveria sim uma concorrência desleal, você só negar tributos. Veja que essas empresas não concorrem em pé de igualdade. E por isso que o Supremo também já consagrou que no direito tributário existem não só direitos, direito à imunidade, direito de isenções, direitos subjetivos, direitos, artigo 5º da Constituição Federal. Nós temos também deveres. E os deveres fundamentais, dentre um deles, importando a teoria do Cassal Tanabás, doutrinador português, nós temos a ideia de que existe também um dever fundamental de pagar tributos. Artigo 3º, inciso 1º da Constituição Federal, artigo 145, parágrafo 1º da Constituição Federal fala isso. Ou seja, o simples fato de você pertencer à sociedade, esse objetivo fundamental de construir uma sociedade livre, justa e solidária, faz com que haja, portanto, um dever fundamental também de pagar tributos, para que alcance esse ideal da solidariedade. No direito português isso já existe, né? Ele já reconhece isso aí, salvo engano, tem na Constituição deles, que há um dever fundamental de pagar tributos. Aqui a gente tem essa cláusula implícita da própria capacidade contributiva, que está lá no 145, parágrafo 1º, ou seja, que cada um deve contribuir, né, na proporção do seu patrimônio, digamos assim, na medida, né, possível do seu patrimônio, para não entrar em direito tributário. Mas então, só voltando aqui para o caso, a gente tem, né, que a concorrência desleal, nesse caso, o Supremo julgou justamente uma medida fiscal, né, da redução de custos, e ele falou, olha, a sonegação fiscal é uma causa de concorrência desleal. Então vale a pena você também anotar aqui, sonegação fiscal como uma causa de concorrência desleal. E aí a gente chega no Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tendo consciência de onde a gente está inserido. Porque há muitas pessoas que chamam isso aqui de direito antitruste. Direito antitruste. E esse direito antitruste, ele é ligado, de certo modo, tanto ao direito empresarial como ao direito econômico. A designação antitruste, ela vem do direito americano, que passou a combater os trustes. Os trustes. Trustes são grupos econômicos. Então, o direito antitruste, importado, direito americano, nada mais é que, por definição, um combate aos grupos econômicos. Mas, não necessariamente, saiba disso, né, por definição, o grupo econômico é algo ilícito. Tá? O grupo econômico é algo lícito. O problema é quando se utiliza desse grupo econômico para atividade ilícita. E aí é importante fazer essa distinção. Tem gente que acha grupos econômicos. Não, grupos econômicos são lícitos. É que feita aquela ideia de conquistar o mercado de capital, conquistar o mercado é lícito. Dominar o mercado, partindo do pressuposto que a dominação seria ilegal segundo a lei, aí é um ato ilícito. Então, a defesa da concorrência, ela vai se prestar a evitar esses abusos do poder econômico. E aí a gente tem vários modelos econômicos do respeito a essa concorrência. A legalidade ou não do monopólio. Eu acho que depois cumpre fazer essa diferenciação aqui para você sobre a questão do monopólio. Mas, desde já, eu quero trazer com você essa base constitucional desse direito antitruste, desse Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, que é o que a gente vai tratar agora. Essa base constitucional, prevista no 170, inciso 4 da Constituição Federal, essa ordem econômica que tem valorização do trabalho, que está fundado na livre iniciativa, mas que tem a todos a dignidade da pessoa humana e justiça social como base, tem como princípio a livre concorrência. E vai haver uma repreensão, uma prevenção também do abuso do poder econômico, que tem uma atividade ilícita lá no 173, parágrafo 4º. São esses os panoramas dessa lei antitruste. E o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele está basicamente estipulado dentro dessa previsão aqui. Ou seja, como assim, Felipe? A gente tem, dentro do seu artigo 3º, a leitura do seu artigo 3º mostra que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, ele é
formado tanto pelo CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda. Então, são esses dois órgãos, digamos assim, né, que compõem, só que não são órgãos, e por isso que eu quero fazer essa distinção. Administração direta, através de um órgão público, que é o SEAI, e você tem uma personalidade jurídica de direito público que faz parte da administração indireta, que é a autarquia, que é o CAD. Que é por isso que você não confunda. Tem pessoas que falam, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência é o CAD. O CAD é uma autarquia. Ou então tem gente que acha que o CAD é o órgão. O CAD era um órgão bem antes, né? Faz muito tempo que o CAD já deixou de ser um órgão. Só que aí, por isso, eu trago essa análise do artigo 3º, porque essa lei de 2011, ela trouxe ao CAD a natureza de autarquia em 2011. Então, quando a gente tem as fusões, quando nós temos essas incorporações de mercado, quando nós temos esses processos de prática de infração, aplicação de sanção, a gente tem processos de concentração, processos também de infração à ordem econômica, que são investigados e são realizados pelo CAD. Só que o CAD foi criado em 94. Não esqueça disso aqui. Né? O CAD foi criado em 94. A Lei 8.884 de 94, na verdade, o CAD parece que foi criado muito antes. O CAD foi criado em 60, eu acho, quando eu pesquisei. Muito antes. Enfim, mas tinha uma lei, que era a lei anterior a essa, que era a 884 de 94. E antigamente tinha até uma Secretaria de Direito Econômico, ela foi extinta na lei passada. Só que o CAD, enfim, em 2011, ele deixa de ser órgão público e ele passa agora a ser uma autarquia. É aquela história, né? Como dar importância a um órgão. Dê autarquia, dê uma personalidade jurídica para ela própria, dê uma administração própria. E aí o CAD, é muito importante isso que você perceba, muitas pessoas confundem o CAD. Eu acho que eu posso colocar isso aqui como verdades universais, ou melhor dizendo, como informações leigas. Primeiro, perceba que o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência não se resume a só o CAD. Acho que a primeira coisa que você, como advogado público, vai ter que saber, olha, não é só o CAD, não. Primeira coisa, não é só o CAD. Né? Tem também a Secretaria de Acompanhamento Econômico, que hoje não é mais o Ministério da Fazenda. Está na lei lá, artigo 3º ainda diz Ministério da Fazenda, mas hoje o Ministério da Fazenda é o Ministério da Economia. Então, tenha essa compreensão aqui que o Ministério é o da Economia. E o CAD, ele é um órgão, né, judicante, ele tem uma jurisdição própria, tem uma natureza administrativa, ele é uma autarquia. E aí tem gente que vai dizer, o CAD é uma agência reguladora. Não, pelo amor de Deus, também não é isso, tá? Tem gente que já cai em prova objetiva, direto. O artigo 4º da lei do CAD, definindo o que é o CAD, e a gente vai basicamente adentrar nisso, coloque aí na sua cabeceira, marque aí no seu código, o artigo 4º, ele define o código como uma autarquia federal. E ele está vinculado ao Ministério da Justiça. Então, tem gente que vai colocar o CAD vinculado ao Presidente da República. Falso. O CAD é uma agência reguladora. Falso. O CAD é uma autarquia federal. E aí, por isso, eu quero que você não confunda, tá? Não confunda. Por favor. Dentro dessa visão aqui, portanto, saindo do primeiro mito, que só o CAD compõe o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, o CAD é uma agência reguladora, não, o CAD é uma autarquia, e também que o CAD, ele vai falar que a vinculação, né, o artigo 4º diz que o CAD está vinculado ao Ministério da Justiça. E aí vão dizer que o CAD não tem vinculação, aí é literalidade de lei. Literalidade de lei coloque que o CAD está vinculado ao Ministério da Justiça. É importante que você perceba. E por isso que fica muito fácil você, às vezes, confundir, né? O CAD está vinculado ao Ministério da Justiça, mas a CAE, né, o CAE, melhor dizendo, Secretaria de Acompanhamento Econômico, ela está vinculada ao Ministério da Fazenda, literalidade de lei, se ele falar atualmente ao Ministério da Economia. Mas na lei não houve revogação desse dispositivo, ainda está lá, né, que as atribuições do Conselho
da Secretaria de Acompanhamento Econômico, né, pertence, ou melhor dizendo, faz parte do Ministério da Fazenda. Então, veja só, o que é importante você perceber nessa modificação? Primeiro, você tem justamente, né, essa consideração, e aqui eu até trouxe o dispositivo, o Sistema Brasileiro de Defesa de Concorrência, formado pelo CAD e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda, com as atribuições previstas em lei. Hoje é o Ministério da Economia, mas a lei fala especialmente em Ministério da Fazenda. Então, fica aqui o panorama. Uma coisa muito bacana também, você perceber como essa lei ela inovou, em certo ponto, assim, ela trouxe avanços significativos. O CAD ele deixa de ser órgão, como eu te falei, antes ele era órgão, e agora ele passa a ser uma autarquia. O CAD também começa a ter mandato fixo, por exemplo. O CAD não é uma agência reguladora, tá? A autarquia em regime especial. E ela vai tendo um mandato fixo para os seus conselheiros e vai tendo um caráter cada vez mais técnico. Ou seja, um caráter realmente, né, de alguém que tem uma grande discricionariedade técnica e que sabe muito bem desses processos administrativos que a gente vai comentar aqui com vocês. Então, veja só. Dentro dessa visão, o CAD ele é constituído por esses órgãos. A Superintendência Geral, o Tribunal Administrativo e pelo Departamento de Estudos Econômicos. Quando a gente abre aqui o artigo 5º, você percebe justamente que ele vai distinguir esses três órgãos que compõem o CAD. O Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. Cada qual com sua função respectiva, cada qual com, né, uma finalidade bem delineada, mas que é importante que você tenha essa visão, né, do que cada um faz. E a gente vai tratar aqui rapidamente sobre esses três órgãos que constituem o CAD. E aí a gente tem o que significa esse SEAI, o que significa essa Secretaria de Acompanhamento Econômico, que, né, está dentro do Ministério da Fazenda, especialmente, né, com a possibilidade prevista dentro do artigo 19, mas que demonstra justamente o que é que essa Secretaria de Acompanhamento Econômico faz. E aí eu acho que é importante que você perceba que esses estudos que são feitos pela Secretaria de Acompanhamento Econômico, eles não se referem, e preste atenção, isso que é muito importante, eles não se referem a qualquer tipo de processo administrativo. Ele não se refere a nada que tenha alguma infração à ordem econômica, não significa nenhum ato de investigação, de concentração de mercado ou de punição. Os processos administrativos eles correm no CAD, mas o SEAI ele não realiza nenhum tipo de processo punitivo, nenhum tipo de etapa nesses atos de concentração. O SEAI tem essa pauta, especialmente, né, composta no estudo da concorrência. E aí o SEAI ele vai acompanhar o mercado, fornecendo relatórios anuais. O SEAI vai fazer sempre a elaboração de estudos, com previsão no artigo 19, e vai propor a revisão da legislação. Então, por exemplo, a gente vai ver lá nos atos de concentração que a lei fala de um faturamento de 450 milhões. Hoje, né, através de portaria, né, ministerial, vai mais de 700 milhões. E o SEAI ele tem essa requisição de informações e documentos que ela pode ser feita. Então, o primeiro ponto, e acho que é o mais importante, fazendo dos falsos mitos, fazendo das coisas que mais caem em provas, muitas pessoas tendem a confundir o SEAI como um órgão, ou melhor dizendo, né, como um órgão que vai trabalhar dentro do processo administrativo, dos procedimentos que a gente vai ver, de investigação, de inquérito, que estão relacionados à ordem econômica, concentração. Não, nada de punição. O SEAI não realiza nenhuma etapa de processo punitivo, nada de ato de concentração. Felipe, dá um exemplo, mostra aí. Olha o artigo 19. O artigo 19. Compete ao SEAI promover a concorrência. Vai opinar os aspectos relativos à promoção da concorrência, manifestar alterações nos atos normativos, vai opinar sobre minutas de atos normativos feitas pelas entidades que visem promover concorrência, vai opinar
sobre proposição legislativa. Então, o Congresso Nacional vai fazer alguma modificação, pede um parecer do SEAI, vai ficar elaborando estudos em avaliação concorrencial para saber justamente, né, seja quando for solicitado por órgãos, né, da Câmara de Comércio Exterior, ou então do Departamento do Ministério da Justiça, e vai sempre elaborando estudos setoriais para formatar políticas públicas setoriais. E aí eu trago algo que eu quis mostrar justamente para você. O CEAI tem algo um pouco mais diferente do processo punitivo, sancionatório, do processo de concentração que o CAD participa. E eu preciso que você não confunda isso para começo de conversa. Veja que o CEAI pode propor a revisão de leis, pode até se manifestar de ofício, né, em fóruns, em essas questões relacionadas à promoção da concorrência em si, como eu trouxe aqui para você, a pauta especialmente na promoção da concorrência. E o parágrafo 1º, ele trata algo muito importante, né, que o CEAI, ele pode, no cumprimento de suas atribuições, ele pode requisitar informações a qualquer pessoa. Ele pode requisitar, portanto, né, de certo modo, as informações a qualquer tipo de autoridade, mantendo o sigilo, mas para fazer essa análise investigativa do mercado, o que é que está acontecendo. Então, esse seria o grande panorama do CEAI, para você não confundir o CEAI com, né, os órgãos do CAD. O CEAI como órgão público, pertence ao Ministério da Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia, e outra coisa é o CAD com os seus 3 órgãos, a Superintendência Geral e os outros que a gente vai comentar aqui. Beleza? Então, passo aqui, te convido para o próximo bloco para a gente avançar dentro do CAD e falar especialmente ponto a ponto da Superintendência Geral e também, né, mostrando para você essas diferenciações relevantes da Secretaria de Acompanhamento Econômico e você perceber justamente essa transição, onde é que ele atua de fato. Beleza? Forte abraço, vamos em frente. Toma uma água, um cafezinho, eu vou tomar um chazinho e a gente volta já já. Salve, salve, queridos amigos do Sérgio. Continuando aqui o bloco 4, a gente tem, portanto, esse panorama do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Eu te apresentei já nos primeiros artigos, né, a percepção que você veja, então, que nós temos, né, a Secretaria de Acompanhamento Econômico como, né, um órgão que pertence ao Ministério da Fazenda, hoje Ministério da Economia, e a gente tem o CAD, que é uma autarquia federal. Essa autarquia federal, né, que está vinculada ao Ministério da Justiça e que tem os seus órgãos. E aí a gente trouxe esse panorama na aula passada, falando sobre essa possibilidade, portanto, que você perceba que o CAD ele tem, né, essa tríade desses 3 órgãos que a gente vai apresentar agora. Estou me perdendo aqui no slide que a gente parou, mas acho que agora vai ficar mais fácil. E a gente chega a falar agora da Superintendência Geral. Então, só rememorando, né, o slide anterior, a gente mostrou, né, no artigo 5º que o CAD era composto pelos 3 órgãos, o Tribunal Administrativo de Defesa Econômica, a Superintendência Geral e o Departamento de Estudos Econômicos. E dessa visão, né, falando de maneira bem simples aqui, a gente tem, né, a função meu filho, quem sabe faz ao vivo e quem erra também. Então, a gente tem, dentro da Superintendência Geral, está regulado no artigo 12 ao 14, eu quero que vocês percebam o seguinte: uma coisa é o tribunal, outra coisa é a superintendência, e outro fator será, né, o Departamento de Estudos Econômicos. E aí, o tribunal, ele tem essa função judicante, que está lá no artigo 3º da lei do CAD. Quando você observa o artigo 3º, você percebe que o CAD é composto por 7 membros. Esses 7 membros, eles são nomeados pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal. E algumas competências delineadas estão lá, como decidir sobre a existência de infração à ordem econômica, sobre apreciar os atos de concentração, a gente vai dar uma olhada. A gente tem a Superintendência Geral, que é o que a gente vai comentar agora, do artigo 12 ao 14, a percepção do que seria essa Superintendência Geral. E essa Superintendência Geral, ela tem, né, os integrantes têm mandato de 2 anos com recondução, ou seja, você tem, né, o Superintendente Geral,
que é nomeado pelo presidente da República, que tem aprovação pelo Senado Federal, e você ainda tem 2 superintendentes adjuntos. Esses superintendentes adjuntos são indicados pelo superintendente geral. Esse superintendente geral ele é indicado pelo presidente da República com aprovação do Senado Federal. E aí a gente tem aqui as principais competências, né? Eu trouxe aqui as principais competências deste órgão. Ou seja, você percebe aqui que essa superintendência ela acabou pegando atribuições da antiga secretaria do desenvolvimento econômico que você tinha, né, dentro dessa percepção sobre como se dá essas principais competências. E a lei de 2011, quando ela veio, né, muita gente nominou ela de lei do supercário. E a superintendência, ela ganhou atribuições, de certo modo, para fazer não só esse acompanhamento do mercado, mas também ela vai instaurar qualquer tipo de instrução processual para fazer algum tipo de atividade preventiva. Também seria característica da Superintendência Geral fazer o procedimento preparatório do inquérito, a questão da instrução do acordo de leniência, a possibilidade do Superintendente Geral também requerer a busca e apreensão, propor termo de compromisso de cessação, nosso TCC, que a gente também vai comentar, e também receber e instruir os processos dos atos de concentração. Então, quando você pega uma análise hipotética, se o Itaú pode fazer uma fusão com o Unibanco, por exemplo, se a TAM pode comprar a Varig, enfim, suponha, todo esse processo, essa fusão, ela começa no órgão da superintendência. E aí eu acho que é importante que você perceba. Ele começa a instauração da instrução, a instauração do ato de concentração, ele se dá na superintendência. Mas não é o superintendente que julga. E acho que essa questão também cai muito em concurso. O superintendente não julga, a superintendência geral não julga. A superintendência geral ela vai instaurar os inquéritos, ela vai ter o procedimento de infração à ordem econômica, vai realizar uma inspeção na sede da empresa, pode arquivar também autos de inquérito administrativo e pode propor o TCC. Mas ele submete esse ato de instrução, submete ao acordo de leniência, submete ao Tribunal Administrativo. Então, ele começa tanto o processo de concentração, que é quando a gente tem esse caso da fusão, por exemplo, quando tem algum ato de infração. Não começa na Superintendência Geral. E aí, desde 2000, a gente tem o CAD, né, fazendo já acordo de leniência, já é uma coisa antiga, ele pode propor o TCC, mas não confunda. E aí eu boto até uma distinção grande aqui para você. Superintendência Geral não julga. Seria as principais questões de concurso que eu vi, o que tem sido cobrado no que tange a Superintendência Geral, ou seja, a Superintendência Geral sendo o órgão iniciante, sendo o órgão que instaura inquérito, sendo o órgão que apura também infração econômica, mas que não julga. Quem vai julgar é o plenário do CAD. E aí a gente vai mostrar justamente isso. O CAD com uma estrutura, né, por um superintendente geral e 2 adjuntos, e essas atribuições estão previstas numa resolução, né, eu trago essa resolução para você se quiser dar uma olhada. Isso aqui é uma conquista muito interessante, que você tem um mandato fixo, isso consegue dar uma certa independência a essa autarquia especial, porque você diminui essas influências políticas, isso é uma coisa fundamental e também muito importante, beleza? Bom, aqui estão as características, né, no slide seguinte, da Superintendência Geral. Eu tentei resumir para vocês quais seriam essas características, né? E você vai perceber justamente isso, ele vai monitorar as práticas de mercado, ele vai acompanhar sempre, de modo permanente, qualquer tipo de prática comercial que mostre ou demonstre que existe uma posição dominante, mas que haja algum ato abusivo, pode promover, de certo modo, né, haver indícios de ordem econômica, algum procedimento preparatório de inquérito administrativo e também inquérito para apurar a infração à ordem econômica, pode arquivar também esses autos, mas perceba que sempre é o início, é a instauração, a instrução do processo. Não é em si um julgamento, não é em si
uma decisão. Por isso que eu queria, né, trazer para vocês, além disso, a mais atribuições, obviamente, perceba outras características, eu acho que não dá para a gente ver todas as características a qual são competentes o superintendente geral, mas as principais competências eu trago aqui para você. E aí, acho que outro ponto também muito interessante, né, a gente vai falar dessa Procuradoria Federal, a gente vai falar, né, sobre quais são os principais processos que existem, né, no que tange a superintendência geral, sobre o que é que ele pode requerer, o que é que ele pode fazer, mas eu chamo muito atenção a esse inciso também, tá? Você percebe a necessidade que ele pode requisitar ao Poder Judiciário, por meio da Procuradoria Federal junto ao CAD, essas medidas de busca e apreensão, essas medidas de um caráter um pouco mais executório. E aí você percebe que se dá através da Procuradoria Federal junto ao CAD. Né? Então, um procurador federal compõe a AGU, né? Você sabe que a AGU ela tem a PFN, ela tem a advogado da União, ela tem o procurador federal, né? E ainda os procuradores do Banco Central. E aí, nessa ideia do procurador federal junto ao CAD, os procuradores federais, eles podem, né, solicitar, pedir ao judiciário essas medidas mais ofensivas de busca e apreensão. E aí nós temos outras características, né? Perceba, são diversas características. Os dispositivos em si, quando são cobrados em provas objetivas, eles tendem a trocar as competências. Né? Então, ele pega uma competência que é julgar, por exemplo, o ato de concentração do CAD e fala que o superintendente geral cumpre julgamento, não cabe julgar. Então, geralmente, ele mistura nas questões objetivas. Numa questão discursiva, geralmente é possível que você pegue algo um pouco mais aprofundado. Mas eu acho que o intuito desse curso, além das questões discursivas e prova oral, é você estar estruturado em direito econômico. Veja que a gente vai ter que fazer opções aqui. Eu já fiz opções aqui de trazer, né, de certo modo, as principais minúcias do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e da Constituição Federal, para que a partir disso, se você for estudar para um concurso do banco, né, do BNB, ou então do BNDES, um concurso que pegue o sistema financeiro de forma muito aprofundada, você vai ter que olhar os slides aqui, você vai ter que fazer uma consulta, uma pesquisa, porque não é usual que sempre cai, mas você vai estar estruturado, você vai saber a premissa, você vai saber a ideia. Eu acho que essa é a percepção, é a nossa intenção aqui do curso. Veja só. Então, dentro dessa lógica, continua também o artigo 14 falando quais são as atribuições do superintendente geral e vai determinar, portanto, essa ideia que eu te falei para requerer, né, ao procurador federal, junto ao CAD, providências judiciais relativas ao exercício das competências da superintendência geral. E aí eu trago um organograma para facilitar aqui a nossa visualização sobre o Tribunal Administrativo de Defesa da Competência, né? Ou seja, qual seria, dentro da lei do CAD, dentro desse artigo 9º, né, quais são as principais características desse plenário, ou seja, o que é que compete ao plenário julgar, quais seriam as atribuições do plenário. E aí você tem também mais de 15, 20, quase 20 incisos, né, em que eu fiz aqui alguns apontamentos necessários para que você perceba quais são as ideias lógicas, entre alguns que eu vou destacar. Mas a competência do plenário, ela se dá em síntese a esses processos de concentração do mercado. Então, o processo de concentração, julgar o processo de concentração do mercado, é justamente você fazer essa apreciação desses processos administrativos que são atos, né, que podem configurar um ato de concentração. Então, ele pode, de acordo com a sua discricionariedade técnica, entender se esse ato pode ser realizado ou não. E aí, consequentemente, se houve algum ato ilícito, né, ele pode julgar o processo de infração, ele pode aplicar algum caráter sancionatório. E aí, por isso, ele vai ter uma decisão lá se houve uma infração à ordem econômica ou não. Porque, por exemplo, pode ser que já tenha sido praticado. Vira e regra, a gente vai comentar sobre essa ideia, né? A gente tem
como deve ser feito essa análise dos atos de concentração. Né? Geralmente, antes de você fazer, você solicita a apreciação do CAD. Mas se a pessoa não fez e não comunicou nada, né? Se houve uma fusão do Itaú com o Unibanco e só descobriram depois, então a gente já está julgando um ato de infração, já é um ato sancionatório. E também a competência do plenário, né, essas medidas preventivas. Ou seja, as medidas preventivas é justamente você, em certo grau até de recurso, né, medidas preventivas que foram realizadas pelo Conselho Relator ou pelo Superintendente Geral. Então, tanto o Conselho Relator, quando ele recebe o processo, ele pode ver que existem algumas medidas em caráter urgente, então ele já vai determinar, ele vai solicitar, vai requerer ao Poder Judiciário através da Procuradoria Federal, ou o próprio Superintendente Geral. Mas aí, né, se houver um recurso dessa medida executiva, dessa medida, enfim, liminar, aí o plenário vai julgar. O plenário também compete fazer esses atos de compromisso e cessação. Isso na verdade, o próprio TCC, né, que eu queria depois discutir com vocês. O termo de compromisso de cessação de prática acaba sendo um acordo, né, que pode ser firmado pela Superintendência Geral, mas quem aprova esse compromisso é o plenário. E assim também ele vai requerer, né, a Procuradoria Federal junto ao CAD que solicite, né, que dê, portanto, prosseguimento à adoção das medidas administrativas e judiciais. Isso aqui está disposto no artigo 9, inciso 13, e também no artigo 93. Então, perceba que o tribunal ele vai completar, de certo modo, a grosso modo, os processos da Superintendência Geral. Começa na Superintendência Geral, a grosso modo, a maioria, e haverá essa completude, vai finalizar, digamos, os atos que foram solicitados pelo Superintendente Geral, que se iniciaram lá. Então, se ligue, e aqui é importante que há a necessidade de requisição do Poder Judiciário para a execução de suas decisões. Como assim, Felipe? O CAD é um tribunal administrativo. Tá? Quando você olha o artigo 3º, ele fala que exerce a função judicante. Função judicante em todo o território nacional. Mas é um tribunal administrativo. E por ser um tribunal administrativo, ele pode impor, por exemplo, multas, ele pode impor, né, multas de caráter sancionatório. Sua decisão tem uma natureza, né, de um título executivo, mas ele não pode determinar atos expropriatórios. Então, ele vai ter que requerer ao Poder Judiciário que cumpra a sua decisão. Vai requerer ao Poder Judiciário, através da Procuradoria Federal, que execute aquele título. Porque a sua decisão será um título executivo. E aí, por isso, né, é importante fazer essa observação para você sobre esse julgamento, né, do Poder Judiciário quanto à execução das decisões do CAD não pode ser feito por si só pelo plenário. Então, aqui eu trouxe basicamente, né, eu fiz os principais apontamentos também sobre a competência do plenário do tribunal, e você vai perceber essa ideia, né, que compete ao plenário do tribunal diversas providências, quase 20 providências, mas eu sugeri, por exemplo, essa questão para você pensar que é em grau de recurso, as medidas preventivas. Você perceber também outras medidas interessantes, como, né, a aprovação do termo de compromisso, essa ação, a gente trouxe esse objetivo também importante do plenário. Além disso, acho que outros dispositivos valem a pena você dar uma pausa nesse vídeo e fazer uma leitura, mas eu acho que, em síntese, são aqueles instrumentos. Perceba também essa ideia da requisição à Procuradoria Federal junto ao CAD. Então, nunca um CAD por si só, nunca um conselheiro por si só, nunca um superintendente por si só. Ele, através, né, da Procuradoria Federal, que é o órgão responsável, né, o Procurador Federal que está junto ao CAD, para poder solicitar tanto a execução dos seus atos administrativos, como também dos atos judiciais perante o Poder Judiciário. Beleza? Então, acho que seriam essas as principais definições. Aqui são medidas que, geralmente, quando caem em concurso, mais decoreba, né? Mas perceba essa similitude. As decisões do tribunal, eles são tomadas por maioria, com presença mínima de 4 membros, sendo o quórum de deliberação de 3, né? Porque o tribunal ele tem 7 conselheiros no total. E aí, esse dispositivo,
eu acho que cabe a pena depois a gente falar, né, sobre até ter umas decisões legais judiciais. A decisão do tribunal não comporta revisão no âmbito do Poder Executivo, promovendo-se de imediato sua execução e comunicando-se em seguida ao Ministério Público para demais legais, demais medidas cabíveis. Então, se houver, consequentemente, a prática de um crime, por exemplo, ele vai enviar para o Ministério Público do MPF mesmo, lotado no CAD, e aí o procurador responsável do Ministério Público Federal, ele vai, né, oficiar perante a responsabilidade penal, por exemplo, se quiser propor algum tipo de ação coletiva, e vai tomar as providências cabíveis. Mas aqui você percebe que há uma segregação do MPU e da Procuradoria Federal, a qual também vale a pena você não confundir isso, e eu espero que eu vou fazer aqui pelo menos uma grande distinção para que você também não se confunda com isso, beleza? Então, bom, prosseguindo na análise do CAD, né, nesse nosso Conselho Administrativo de Defesa Econômica, e sabendo, portanto, que é uma autarquia, né, coloquei aqui para vocês, uma entidade judicante, há apenas uma atualização que a gente precisa fazer aqui sobre esse voto de qualidade, ele caiu agora, recentemente, em 2020, eu vou tentar explicar rapidamente, mas veja só, aqui é importante que você distingua, né, as responsabilidades do artigo 9º, do artigo 10º e do artigo 11º. Então, a gente tem, né, a questão do plenário, que vai mostrar o presidente e seus 6 conselheiros. Você tem o presidente, aquele que eu falei que era indicado pelo presidente da República, aprovado pelo Senado, que ele vai representar legalmente o CAD em juízo ou fora dele. E o artigo 11, que mostra os conselheiros, né, que vão, de certo modo, na fase de julgamento, ter essa percepção do que é possível ser feito, o que é que o conselheiro pode fazer. Então, o conselheiro, ele pode votar, certo? Ele pode proferir despacho, ele pode proferir decisão, ele pode determinar a medida preventiva, que a gente falou que depois o plenário compete, né, decidir em grau recursal. Ele pode solicitar ao superintendente geral algumas medidas, ele pode também propor um termo de compromisso, e ele pode, de certo modo, também solicitar até ajuda, né, de um economista-chefe para elaborar pareceres. E a gente tem a competência do artigo 10, que é do presidente. O presidente, ele tem ele tinha, melhor dizendo, né, essa previsão, acho que vale a pena você pesquisar sobre as suas divergências, senão a gente vai ficar aqui um tempão falando sobre isso, até na tese de mestrado eu escrevi sobre o voto de qualidade. O voto de qualidade foi extinto recentemente, né, a lei 13.988 de 2020. O que significa o voto de qualidade? Você tinha, basicamente, né, já que você tem 7 pessoas aí votando, você tem, dentro dessa possibilidade do CAD, uma oportunidade em que haja também, simplesmente, um empate. Né? E aí, toda vez que houvesse esse empate, o voto de Minerva ele seria do presidente. Então, o presidente do CAF, ele teria, né, esse voto de qualidade. Ele teria essa possibilidade de desempatar a votação. Então, basicamente, né, tem uma grande discussão sobre essa constitucionalidade ou não do voto de qualidade. Eu acho que vale a pena você pesquisar para a gente não sair tanto assim, só vou jogar a formiguinha aqui o debate. Há decisões, né, do Supremo, ADIs pendentes de julgamento se seria constitucional ou inconstitucional o voto de qualidade antes dessa extinção mediante lei. A argumentação de muitos doutrinadores é que essa lei seria essa extinção, né, do voto de qualidade, ela se deu através daquela emenda Jabuti, né? A gente sabe que Jabuti não se coloca em árvore, e nesse caso, pegaram uma lei que não tinha uma pertinência temática e colocaram um dispositivo lá para extinguir o voto de qualidade no CAF. E isso tem caráteres muito perigosos, né? Muito perigosos, porque nem é que processualmente os julgamentos do CAD, né? Melhor dizendo, desculpa, pessoal, eu fiz uma confusão mental terrível aqui, terrível, tá? Eu quero até pedir desculpas isso aqui a você. Desfaça aqui, eu peço desculpas, eu vou até voltar a tela aqui para você, eu me confundi completamente, tanto que eu preparei o material, coloquei o voto de qualidade perfeitamente aqui, o CAD tem sim voto de qualidade, então distingua isso aqui,
O que eu estava me referindo mentalmente aqui é quanto ao CARF, né? O Conselho, né, Administrativo dos Recursos, os feitos tributários, enfim, nada a ver. No CAF, mas só para você quiser pegar essa informação, no CAF foi extinto o voto de qualidade recentemente, existe uma divergência se é constitucional ou não. No CAD, nesse Conselho Administrativo, totalmente diferente, ainda persiste sim o voto de qualidade, tá? No CAF foi extinto, informação atual. Eu peço desculpas a você, vou até tirar isso aqui. O voto de qualidade persiste ainda no CAD, né? No CAF, enfim, há um problema sério aí dessa extinção, envolve direito tributário, envolve emenda Jabuti, envolve uma discussão gigantesca, enorme, mas eu acho que eu confundi as coisas aqui, estou pedindo desculpas aqui a você. O voto de qualidade do presidente ainda mantém. Tanto que se você olhar justamente no seu artigo 10, ele está falando no inciso 2º, artigo 10, inciso 2º da lei 12.529 de 2011, diz que o presidente ele preside com direito a voto, inclusive de qualidade, nas reuniões do plenário. Então, havendo empate, ele tem essa possibilidade de desempatar. E aí, portanto, nós temos, né, como característica do plenário essa composição de um presidente e 6 conselheiros por um mandato de 4 anos. Beleza? Bom, outro ponto que era relevante, que eu não queria que você confundisse de jeito nenhum, é quando o CAD vai a juízo. Ou seja, quando o CAD vai ser representado, né, através do processo judicial, ele vai ser representado, a execução de suas decisões, por ser um título executivo, através da Procuradoria Federal, através da AGU, como a gente disse. Só que, na lei, você tem gente que confunde. Eu estava na faculdade, depois da faculdade, às vezes eu não sabia o que era procurador de direito. Depois eu descobri que no MPF existe também essa nomenclatura. É um procurador, mas é um procurador da República. Quando você vai para a história, né, oficialmente, a PFN é um dos órgãos mais antigos. Né? E, inclusive, né, a Procuradoria da República ela surge depois. E os processos antes de 88 da execução fiscal eles eram conduzidos pela Procuradoria da República. Então, vejo como tem, de certo modo, né, a Procuradoria da Fazenda Nacional é um órgão secular, realmente, é os antigos procuradores dos feitos da coroa, esse órgão a qual eu faço parte, né, estou procurador, como eu gosto de dizer. E, dentro dessa visão, a Procuradoria Federal, não é a Procuradoria da Fazenda Nacional, ela atua dentro do CAD. Assim como um integrante do MPF, né, do MPU, o procurador da República, ele também integra. E aí eu quero fazer essa distinção para você, né, não confundir de jeito nenhum. Dentro do CAD, nós temos o MPU, está lá a previsão no seu artigo 20, e o MPU ele vai trabalhar dentro do CAD para oficiar nos processos do CAD toda vez que houver, de certo modo, algum crime, alguma sanção, né, administrativa, ele pode até emitir um parecer, né, nesse sentido, porque o Procurador-Geral da República, ele escuta o Conselho Superior, ele designa um membro do MPF para emitir parecer, e eu acho que até fica mais fácil, ele vai emitir parecer, e ele vai emitir pareceres nos processos em que haja uma imposição de uma sanção administrativa, uma infração à ordem econômica, quando você houver infração à ordem econômica, de ofício, ou então quando um conselheiro relator convidar ele para dar pareceres. Então ele vai dar parecer dentro do processo de infração à ordem econômica. A Procuradoria do CAD não existe mais, essa nomenclatura. Hoje foi ocasionado a Procuradoria Federal junto ao CAD, e aí no artigo 15 você percebe justamente a sua configuração. Observe aqui dentro do artigo 15 que ele fala que vai funcionar junto ao CAD, a Procuradoria Federal Especializada, e aí ele dá diversas características junto ao CAD. Diversas características. A principal delas, eu destaco, seria você representar o CAD judicialmente. Ou seja, o MPU, o Procurador da República que está lá, isso cai muito em provas, por favor, perceba que ele não tem direito a voto.
As pessoas confundem muito isso aqui. Ele não tem direito a votar. Ele só vai ser ouvido no processo em regra punitivo. Punitivo. Não nos processos, né, de concentração. Quando você vai impor uma infração à ordem econômica, você escuta o Procurador da República. Mas, via de regra, ele não vai ser ouvido nos processos de concentração, processo de fusão da empresa. Concentração, ele não é escutado. Se um conselheiro quiser escutar, ele pode mandar um ofício, e aí fica facultado, mas a lei não regula isso aqui. E sobre a atuação do Procurador Federal, eu deixo você com esse dispositivo do artigo 15, a gente entra em minúcias específicas na nossa próxima aula, e eu trago aqui para você, a gente acaba de desenvolver o artigo 15, eu te mostro também a própria execução judicial, como se dá, tem um título próprio na Lei do CAD sobre isso, e a gente prossegue na nossa aula. Queria te agradecer, né, por esse encontro novamente. Continuamos nesse curso para a gente, na nossa última aula, poder trazer esses principais pontos saindo do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência. Beleza? Forte abraço, vamos em frente, fica com Deus. Qualquer coisa, estou à disposição nas redes sociais aí, @Felipe_Duque. Até mais.